O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o salmista, ele já nos coloca justamente de hoje, diante disto que nós celebramos hoje, a transfiguração do Senhor. Deus é Rei. É o Altíssimo, muito acima do universo. A transfiguração de Jesus, esta festa que nós celebramos hoje, nos coloca diante da sua realeza, do Senhor que vem ao mundo, assumindo a sua missão enquanto Filho de Deus, enquanto Deus de Deus. E nós encontramos estas narrativas, não apenas no Evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 1 a 9. Encontramos o episódio da transfiguração em todos os evangelhos sinóticos. Encontramos ainda em Marcos 9, versículos de 2 a 8, em Lucas 9 também, versículos de 28 a 36. No Novo Testamento, a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro nos fala o seguinte: nós que fomos testemunhas oculares da sua majestade. A festa da transfiguração nos coloca diante da glória de Deus, nos coloca diante da majestade do Senhor, como nos fala Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, entre os versículos de 16 a 18. Mas, afinal de contas, o que é a transfiguração de Jesus? Em que consiste a transfiguração do Senhor? A transfiguração de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é a manifestação da verdadeira glória de Deus. Não esqueça isso. A transfiguração de Jesus é a manifestação da verdadeira glória de Deus. No alto da montanha, no alto do Monte Tabor, Jesus se revela em toda a sua glória. É Deus quem fala: Este é o meu Filho amado. E o que é essa transfiguração? Como aconteceu na prática? São Mateus hoje, na narrativa, ele nos revela em detalhes. O seu rosto brilhou como o sol, as suas roupas ficaram brancas como a luz. Tudo isso no alto da montanha, porque nós sabemos que desde o Antigo Testamento, a montanha é o lugar aonde Deus se manifesta. É o lugar da epifania de Deus. É lugar da teofania, lugar aonde Deus se revela. Desde o Antigo Testamento, Moisés subiu a montanha para receber a lei e o decálogo. Ali Deus se revela.
A montanha, queridos irmãos e irmãs, na Sagrada Escritura, é a prefiguração da igreja, lugar de encontro com Deus, lugar de encontro com o Senhor. E muitas vezes Jesus parte para a montanha, para rezar, para descansar, para entrar em plena intimidade, comunhão, para ouvir a voz do Pai diante da sua missão. E o texto de hoje nos fala que apareceram-lhe então Moisés e Elias conversando com o Senhor Jesus. Moisés representando justamente a lei, e Elias representando justamente este tempo dos profetas. E no alto da montanha, uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. É esta manifestação de Deus. É o Pai que se manifesta ali também. Nós sabemos que quando o povo de Israel foi libertado do Egito, diante do poder e da misericórdia do Senhor, diante da força e da coragem de Moisés, de Arão, este povo caminhou 40 anos pelo deserto rumo à terra prometida. E este povo, durante o dia, era guiado justamente pela nuvem. É a presença de Deus guiando a caminhada do seu povo eleito. Deus não abandonou Israel. Durante o dia, este povo era guiado justamente pela nuvem. A nuvem que nos coloca diante desta teofania. E durante a noite, o Senhor não descansava. Este povo glorificava a Deus através da manifestação da sarça ardente, da presença deste Deus que não dorme nem cochila, mas que caminha dia e noite ao lado do seu povo. E assim, a nuvem apareceu também no alto da montanha. Na transfiguração, queridos irmãos e irmãs, Jesus não faz um milagre, como estamos acostumados, não é? No evangelho de ontem, diante da humildade e da insistência da mulher cananeia, Jesus disse: vá em paz, a tua filha está curada. No evangelho de hoje, Jesus não faz um milagre. Ele é o milagre. Ele é o próprio milagre do Pai. Ele revela a glória eterna de Deus através da sua transfiguração, como nós vimos, o seu rosto ficou brilhante, luminoso como o sol, e as suas vestes brancas como a luz. Ele é o próprio milagre de Deus. Ele é a salvação, e é disso que o Senhor nos fala, desta nuvem que manifesta a presença do próprio Deus. Uma voz surgiu e dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Este é o chamado, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus faz a cada um de nós hoje. Escutai o meu filho. Abra os seus ouvidos. Abra o seu coração, escute o Senhor, escute as suas palavras, não tenha dúvida, é Ele o Messias, é Ele o esperado por toda a casa de Israel, é Ele o nosso Salvador, o nosso Redentor. Este é o meu Filho amado, escutai-o, escutai as suas palavras. Deus Pai nos mostra que não há dúvidas que Jesus verdadeiramente é o seu Filho. É preciso escutá-lo, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos no mundo e escutamos tantas coisas, muitas vezes desnecessárias, até mesmo na nossa oração. A nossa oração é de pedido, é de súplica. Senhor, eu preciso, Senhor, me dê isso, Senhor, me dê aquilo. E muitas vezes deixamos de lado a palavra de Deus, Deus que também quer falar. Nós que precisamos verdadeiramente escutar a sua palavra. Você tem escutado Jesus? A palavra dele nos faz esse convite hoje. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Você tem aberto os seus ouvidos para a palavra de Deus? Muitas vezes as nossas orações são chatas. Nós falamos, pedimos. E cerramos os nossos ouvidos à palavra de Deus, àquilo que o próprio Deus tem a nos dizer. E muitas vezes achamos que o Senhor não nos escuta. Jesus tocou nos seus discípulos após tudo isso e disse: levantai-vos e não tenhais medo.
Que esta palavra toque o nosso coração, caros irmãos e irmãs. Levantai-vos e não tenhais medo. Não podemos continuar tendo medo de Deus. Muita gente tem medo de Deus. Medo de seguir a vocação, medo de ser feliz, é verdade, porque quer viver do seu jeito, da sua maneira. E Deus é esse que transforma toda a nossa vida. Deus é esse que transforma toda a nossa vocação. Por isso hoje, nós não podemos mais ter medo de Deus. Ter medo da sua palavra, ter medo dos caminhos que Ele coloca à nossa frente. Não podemos mais ter medo da cruz. E é justamente por isso que o próprio Cristo é transfigurado, para que os seus discípulos não tenham medo do mistério pascal. Não podemos continuar tendo medo de Deus, do seu caminho, das suas estradas. Jesus nos fala isso agora. Nós que estamos encolhidos em casa, presos, com medo das enfermidades, muita gente com medo de viver, com medo da própria vida. O Senhor hoje te fala: levantai-vos e não tenhais medo. Você que vive uma fé morna, você que vive na tibieza, você que não tem rezado o terço, você que vive constantemente na frustração, na escravidão dos seus próprios pecados, hoje o Senhor te fala: levantai-vos e não tenhais medo. Você que vive no pânico, você que vive no desespero, você que pensa muitas vezes em tirar a sua própria vida, o Senhor te fala: levantai-vos, venha ao meu encontro e não tenhais medo. Queridos irmãos e irmãs, é esse justamente o objetivo da transfiguração de Jesus. Jesus se transfigura radiante diante de alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, para que eles não se escandalizassem com a sua morte, com a sua paixão, para que eles não se escandalizassem com o verdadeiro sentido da cruz. E é disso que nos fala o prefácio da missa de hoje, o prefácio da festa da transfiguração. Jesus se transfigura diante deles para que eles tivessem fé na ressurreição, para que eles não entrassem em desespero diante da cruz. Jesus queria que eles entendessem que a morte não era o fim. A transfiguração de Jesus é consolo para nós cristãos que muitas vezes tememos a morte. Jesus nos diz: a morte não é o fim. Jesus queria que eles entendessem que a morte era apenas uma porta para o reino de Deus, para o reino dos céus. Jesus dá a eles, amados, uma amostra grátis de como será na eternidade. Como é bonito isso, não? Como será na eternidade? Estaremos adorando ao Senhor em espírito, em verdade e em vida. Orígenes, um dos primeiros padres da igreja, já havia comentado que existe uma relação profunda, uma conexão grande entre a transfiguração de Jesus e a sua ressurreição. Ambas estão interligadas. A transfiguração de Jesus manifesta a glória de Deus. E quando nós ressuscitarmos com Cristo, Deus queira que sejamos todos colocados diante da sua glória, diante do reino dos céus. Ambas nos fazem um convite para a vida plena e definitiva no reino de Deus, tanto a transfiguração quanto a sua ressurreição. E é disso que nos falava o profeta Daniel na primeira leitura que nós ouvimos. Ele nos coloca diante de uma visão do céu, diante de uma visão da eternidade. Ele diz: seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Serviam-no milhares de milhares, milhões de milhões assistiam-no ao trono. Em sintonia com a palavra de Apocalipse, estes são os que vêm da grande tribulação, aqueles que tiveram as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Nós queremos isso também. Todos os povos e nações o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino um reino que não se dissolverá. Tudo isso vai passar, queridos irmãos e irmãs.
tudo isso é passageiro, mas o reino de Deus não. E é por isso que Jesus se transfigura, para nos dar uma amostra daquilo que nos espera, para que possamos na eternidade adorá-lo verdadeiramente, assim como de fato Ele é. Mesmo tendo certeza de que a morte não era o fim, seus discípulos o abandonaram. Mesmo diante da transfiguração, mesmo diante de tantos milagres e tantos sinais, no momento da crucificação, apenas Maria, o discípulo amado, e algumas poucas mulheres permaneceram fiéis a Jesus, ao seu lado. Peçamos a Deus, queridos irmãos e irmãs, a graça da fidelidade na festa da transfiguração. Mesmo em tempos difíceis, de pandemia, de dor, de perdas, de mortes, de adversidades, peçamos a Deus a graça da fidelidade, porque nós sabemos hoje que o céu não é ilusão. Sabemos hoje que Jesus Cristo é realmente o Messias, é Deus de Deus, aquele que veio para a nossa salvação. Que possamos um dia, na eternidade, ver a Deus face a face, assim como de fato Ele o é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.